Você gosta de ler? Hoje, Israel Belo de Azevedo conversa com o livreiro Isaac Lerbach, dono da livraria Eldorado aqui no Rio de Janeiro. Eles comentam sobre vários tipos de livros e dão algumas dicas de leituras. Logo mais, pastor Israel Belo faz uma reflexão de como cuidar da nossa mente. Não deixe de assistir também o informativo da Junta de Missões Mundiais e o Loucos por Viagens com Rogério Nachev em mais uma de suas aventuras. Fique aí, o convite à vida só está começando. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: que tipo de leitura você gosta? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Você acha que o livro acabou? Você não compra mais livros para os seus filhos? Tudo agora é no tablet? Acabou o livro em papel? O que você acha? Bem, Convite à Vida discute esse assunto, seu papel na sua família, com o livreiro Isaac Lerbach. Bem-vindo, Isaac, aqui ao nosso Convite à Vida. Eu que agradeço o convite e me sinto privilegiado de estar aqui com você. Isaac, você gosta de ler? Bastante. Muito? Desde criança ou aprendeu isso mais tarde? Eu aprendi mais tarde, porque quando nós viemos do Espírito Santo para cá, fomos morar no subúrbio, então nós não tínhamos acesso à livraria. E quando, na verdade, a gente lia gibi. Gibi? Era o que tinha acesso no subúrbio. Você sabe que a minha era proibido ler gibi, né? A minha irmã lia escondido. Mas eu nem escondi porque eu era um rapaz obediente, nem isso eu fazia, né? Mas o gibi foi importante. Muito importante e, lamentavelmente, algumas professoras tomavam o gibi da gente. Mas a iniciação da leitura foi através do gibi. E o livro, ele entra, na verdade, por volta de 16 anos. 16 anos, Isaac? Bem tardio, não é? Bem tardio. E nunca mais deixei. Aí eu tive o privilégio, em 82, pela primeira vez, entrar numa livraria. Com quantos anos? Tinha 24 anos. Com 24 anos você entrou numa livraria pela primeira vez? Vamos recordar aqui, você nasceu no Espírito Santo, não é? Nasci no Espírito Santo. Guararema. Em Guararema. Quero confessar para você aqui também que eu também nasci em Guararema. Temos algo em comum aqui, eu e o Isaac Lerbach. Então, isso trouxe dificuldades em relação ao livro, não é? Porque você nasce no interior, vem para o Rio morar no subúrbio e você não tinha acesso ao livro. Né? Isso melhorou hoje, Isaac? O acesso melhorou, você acha?
Ainda não. Ainda não. Você rodando pelo subúrbio do Rio, você não encontra livrarias, né? Vamos falar de Inhaúma. Inhaúma não tem livraria, no Meia tem uma livraria. Se você caminhar pelo subúrbio do Rio, você não vai encontrar livrarias que tenha só o livro como seu comércio. Isso, o Rio de Janeiro, durante muito tempo considerada a capital da cultura do país. Você imagine em outras cidades grandes também, deve ser a mesma dificuldade, né? São Paulo tem mais livrarias que o Rio, Curitiba, mas se nós formos para o Nordeste, aí começa a escassear. É verdade que o pessoal diz que Buenos Aires tem mais livraria que o Brasil inteiro? É folclore? É verdade. Infelizmente. Então, além do Papa, além do Messi, ainda tem mais livraria do que a gente? Eles têm mais livrarias. Que absurdo! E você acha que livraria tende a acabar ou vai continuar? Não, acaba não. Acaba Eu não. acho que ela vai sofrer algumas modificações, né, na forma de comercializar, mas o livro de papel ainda, né, vai durar muito tempo. E nesse formato que ele aí está, né? Porque eu acho que o livro ele tem um design perfeito. Há quantos anos, né, desde que o livro começou a ser impresso, Esse desenho aí, né? esse desenho do livro... Você não acha, Isaac, que tem passado a ideia, eu acho que chega aos pais, também chega às crianças a ideia de que o livro acabou? Essa ideia não está assim um pouco presente ali? Você sente isso lá na sua livraria? A propaganda quer induzir, né, que as pessoas acreditem que o livro acabou, né, que não há necessidade do livro em papel. Mas o que a gente percebe dentro da livraria é que existe um público cativo que usa até mesmo o livro dentro dos aplicativos que tem, né, mas ele tem o de papel, porque nós gostamos de ter a posse. O livro dentro do tablet, você não tem a posse daquilo, você não pega no produto, você não guarda ele na sua estante. Então tem esse romantismo que eu acho que vai perdurar, até porque a gente quer ter as coisas nas nossas mãos, quer guardar. Veja o meu caso. Eu fiz uma migração radical para o tablet. Estou com um aqui. Eu tenho aqui centenas de livros, todos comprados. Se alguém me mandar um livro pirateado, um PDF, eu sequer abro. Todos que eu tenho aqui, eu tenho centenas, são comprados. E eu leio com muito prazer. Mas são livros que eram físicos, a maioria, e que foi transformado num livro eletrônico. Eu não tenho nenhuma dificuldade, nem saudade do livro físico, embora eu tenha nascido na era da tipografia. Mas o que você falou é exatamente o que acontece comigo. Eu não tenho a propriedade real do livro. Não tem. Por exemplo, se a grande empresa que me fornece esses livros, os quais eu compro, quebrar, toda a minha biblioteca Acabou. virtual Acabou. é lixo. Então, eu sei disso, mas eu ainda faço essa aposta e, por comodidade, eu ainda prefiro, hoje eu prefiro o livro físico. O que você falou é totalmente verdadeiro. A questão do livro físico e o livro virtual, eu entendo que num país muito grande como o nosso, com essa dificuldade que nós temos de ter livrarias em lugares remotos, o livro virtual dentro do tablet ele é muito importante, porque isso nós estamos democratizando o conhecimento, estamos dando acesso, né, facilitando o acesso a essas pessoas que moram... Em tese, você ainda poderia morar em Guararema e ter uma livraria à sua disposição, embora talvez lá, não sei, hoje não tenha, né? Hoje não tem, com Ainda não tem, ainda não? Não tem. Olha, pode ter alguém de Guararema ouvindo a gente, hein? Mas eu tenho certeza que lá não tem livraria. Ah, tudo bem. A não ser eletrônica. Aí aquele morador lá de Guararema, ele pode hoje
ter acesso. Esse é o lado positivo, né? Esse é o lado positivo da tecnologia. Mas esse morador, vamos falar lá de Guararema, se um dia ele puder ter o livro físico, ele vai gostar de ter o livro na sua estante, porque dá um sentido maior de posse. Mas sabe, Isaac, eu penso um pouco nas crianças, entende? Como é que fica a criança que já nasce nesse contexto eletrônico? O que os pais podem fazer para que elas amem o livro, não importa qual seja o formato, o suporte. Mas isso eu quero que você responda daqui a pouco. O que é que os pais podem fazer para estimular os seus filhos a ler? Sabe, Isaac, eu tenho um lema de vida que é o seguinte: uma pessoa vale pelo que diz, diz pelo que pensa e pensa pelo que lê. E é tarefa dos pais, concorda comigo? Levar os seus filhos a lerem. O que elas podem fazer? Continue com a gente, porque Isaac Lerbach, um livreiro bem sucedido aqui na cidade do Rio de Janeiro, vai nos ajudar a responder a como ajudar nossos filhos a serem grandes leitores, grandes leitoras. Convite a Vida volta já com essa entrevista que muda a sua vida. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: que tipo de leitura você gosta? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Convite à Vida de volta, falando sobre o livro Fim, entre aspas, do livro aqui com o livreiro, um homem que vive em meio a livros o dia inteiro. Ele é tão fanático que ele tem até um sebo na livraria dele. Mas o assunto agora não é bem sebo, é crianças, né? Isaac, como um pai pode estimular os seus filhos a amarem, a gostarem de ler? Eu acho que esse estímulo ele tem que começar quando o filho nasce, quando os pais, né, normalmente a mãe, começa a contação de história na hora que a criança vai dormir. Isso é importante para a criança, para ela começar a adquirir o gosto de ouvir histórias. Com o decorrer do tempo, esses pais, pai e mãe, começam a abrir o livro e ler pausadamente para a criança entender que aquele código, aquelas palavras estão codificadas naquele livro. Isso vai formando na criança o gosto pelaquela história, pelas histórias que contém naquele livro. E uma grande curiosidade para aprender a ler, né? Para aprender a ler. Estimula ela a querer saber o que está ali, né? O que está ali. E não ficar só na dependência do pai. Certo. Né? Porque a criança quer ser independente também, cedo, né? É a natureza, né? É a natureza. Então ele vai ser estimulado a ler
até para mostrar aos pais, porque ele quer também esse reconhecimento, que ele já sabe ler. Isso é um caminho sem volta. A criança que é estimulada desde cedo a ler, a ouvir histórias, ela será um leitor no futuro. E, falando em tecnologia, não tem como usar a tecnologia se não aprender a ler. Esse é um ponto importante, não é? Não tem como fazer esse salto, né? Não tem. Você não vai usar um computador, um tablet, se não aprender a ler. E se aprende a ler no livro. No livro. No livro físico. E as crianças vão lá à sua livraria? Tem um lugarzinho lá para elas lá? Tem um lugar reservado para as crianças, um espaço chamado Espaço Maluquinho, uma homenagem ao Ziraldo. E... Por que essa homenagem ao Ziraldo? Tem alguma coisa a ver com o Ziraldo? O Ziraldo foi, assim, para mim, o grande que me estimulou a ter uma livraria. Ah, sei. Que desde que eu trabalhei na Melhoramentos, que eu o conheci, né? O conheci no Copacabana Palace, na primeira Bienal do Rio. Sei. E ele sempre estimulou, ele sempre me fez acreditar que eu era livreiro. Né? Nas nossas conversas, quando a gente saía para autografar em N lugares, que ele ia autografar e eu ia trabalhar com ele. Uhum. E ele sempre estimulava, você tem que ter uma livraria. E anteriormente, assim, bem lá atrás, ele falava que ele queria ser meu sócio. Ah, sei. Mas não deu para ele ser sócio, mas eu continuei, assim, seguindo aquilo que ele propôs, né, que era ser livreiro. Ele dizia que eu gostava muito de livro, então eu continuei. Acreditou nele, né? Acreditei nele. Foi bom, né? Se arrependeu, não? De jeito nenhum. Só tenho a agradecer. Então tá bem. Aí você então tem lá o Espaço Maluquinho, né? Espaço Maluquinho, é uma homenagem a ele, né? E tem lá as cadeirinhas, o piso é acolchoado para as crianças não se machucar, e com muitos livros infantis em estantes baixinhas, de forma que a criança não precisa depender do pai para apanhar o livro na estante. Certo. Ela mesmo está na altura dela, ela apanha aquilo que ela quiser olhar. E você nota que o movimento assim quantitativo de crianças está mais ou menos ou caiu? Como é que você observa? Os pais têm elevado ainda? Os pais levam as crianças mais no final de semana, no sábado, né? A gente tem até um determinado horário que a gente sabe que o pai levantou antes do almoço, leva as crianças, aí muitos pais sentam com as crianças no chão, é muito legal, muito bonito de se ver, né, essa relação, e ficam ali contando histórias, mostrando os livros, mostrando as imagens, né, as ilustrações, que são muito boas hoje, né, muito coloridas, e eles criam essa interação da criança com a livraria, com o livro. Então a criança passa a entender que a livraria é um lugar de prazer, que ela pode ir para ali se divertir e que o livro pode proporcionar grandes alegrias à criança. O que evita que alguns adultos, não sei se você tem essa experiência lá na sua livraria, passam perto e não entram, né? Como isso aqui não é para mim, né? Não tem uma certa distância, às vezes até medo. Existe essa distância, assim, algumas pessoas olham a livraria assim, meio como um templo, né, que aquilo não está acessível a ele. Né? Isso é um trabalho que eu acho que tem que ser feito, né, e que essas crianças, né, que já têm o hábito de ir à livraria não terão no futuro esse medo de entrar na livraria. A gente percebe mais recentemente o movimento de um segmento que não tinha acesso ao livro, né? Eles entram até com um certo medo para falar com a gente, com medo de errar o nome do autor, o título, assim, como se eles fossem um estranho ao ninho, né? E a gente procura tratá-los de melhor forma.
possível mostrar que aquele espaço ali também pertence a ele, apesar dele achar que não cabe. Que interessante isso, o autopreconceito, né? Autopreconceito, de não poder frequentar aquele espaço. Como se não fosse para ele, né? Não fosse feito para ele. Certo. Né? E os seus vendedores estão preparados para lidar também com esse novo público, assim? Estão. A gente procura sempre estar informando a eles de tudo que está saindo, né? De todos os lançamentos do mercado. E quando o cliente às vezes fala só um nome do título, já capta qual é o livro que aquele cliente está procurando. E o que essas pessoas procuram? Que tipo de livro essas pessoas procuram? Ou as pessoas em geral, quando chegam à livraria, elas procuram basicamente o quê? Ficção, didático, técnico. Na ficção procuram livros mais eróticos. O que elas procuram? Mas isso, por favor, você responde no próximo bloco. Convite à Vida continua firme com você, falando sobre livros, crianças, adultos e algumas coisas até um pouco desagradáveis. Fique com a gente, voltamos já. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: que tipo de leitura você gosta? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Convite à Vida, entrevistando aqui o livreiro, meu contemporâneo de Guararema, Isaac Lerbach. Eu perguntei a ele o seguinte: quem é que vai à sua livraria e o que é que essas pessoas procuram? O que procuram, Isaac, lá? Que tipo de material, de livro vão lá buscar? A Livraria Eldorado, ela tem no seu DNA o livro escolar. Né? Então é uma livraria que tem um trabalho forte de livro escolar. Mas o livro escolar ele vem até março. Né? Depois a livraria tem que sobreviver no decorrer do ano. Então nós temos os best-sellers, né? Hoje, com o grande modismo da literatura erótica, hoje a livraria tem no seu acervo uma quantidade enorme de livros eróticos que começou com os tons de cinza, né? Tons de cinza. Tons de cinza, né? E em função desse livro, que foi um estouro, né, de vendas, outras editoras começaram a publicar livros nessa mesma temática. No mesmo tom, né? No mesmo tom, né? Mas a gente percebe que isso é um movimento que não acontece só dentro do livro, né? A música está erotizada, a televisão... Por exemplo, esse negócio da música erotizada, digamos, grande parte do chamado estilo funk, mesmo do pagode, parece que o único tema é a sexualidade. A sexualidade, a erotização. Isso está nessa música mais moderna, na literatura, no cinema, né? Hoje se trabalha, você vê os filmes sendo lançados agora dentro dessa temática erótica, as novelas sempre com apelo erótico.
E o livro não fugiu dessa temática. E é o grande filão de venda, é o livro na temática erótica. E você acha que esse pessoal que começa com livros, eu prefiro chamar de pornográficos, você chama de eróticos, eu chamo de pornográficos, você acha que esses livros contribuem para que a pessoa vá para outro tipo de livro, um livro bom, digamos assim, ou se contenta com esse tipo de material? Eu às vezes fico em dúvida porque eu tenho uma teoria que você tem que exercitar o ato da leitura. Quanto mais você exercita o ato da leitura, melhor você vai ler e vai buscar mais qualidade nesse ato de ler. Porém, eu fico bastante na dúvida porque a qualidade do texto desses livros eróticos, elas não são boas, né? São livros de médios para ruins. Médios para ruins. Então, eu não sei se isso vai contribuir para que a pessoa se estimule a ler um clássico. Essa eu fico na dúvida. E o que você acha de um esforço que se verifica de pegar Machado de Assis e se aplicaria a outros clássicos, essa de Queiroz, de dar uma simplificada no vocabulário? Você acha que isso é válido ou os autores são intocáveis? Eu acho que é válido simplificar, né? Porque é a questão da busca. Eu acho que se o leitor começa a achar o Machado muito difícil, vai fugir, se dá uma simplificada nele, depois ele vai lá buscar o texto menos complicado, de forma que ele possa entender aquele texto também, né? Se você dá para uma pessoa Vidas Secas, o primeiro livro, você secou ali, né? O cara não vai voltar a ler. Grande obra de Graciliano Ramos, né? Vidas Secas. Vidas Secas, mas é um texto para quem já tem um hábito de leitura. Não é um texto para um iniciante. Inclusive houve muitas obras de autores, tanto estrangeiros quanto brasileiros, que foram assim adaptadas até por grandes autores, Carlos Heitor Coni, Rui Castro, só para citar dois exemplos, fizeram isso com muitos outros livros, sobretudo de autores franceses, e colocaram ao acesso das pessoas, né? Facilitar o acesso. Então eu acho importante quando essa adaptação venha facilitar o acesso dessa grande Não massa. São intocáveis? Não, eu acredito não, que nada é intocável, né? Agora você acha que, em termos de políticas públicas, de bibliotecas, nós estamos bem ou ainda há muito a ser feito? Há muito que ser feito. Nós temos poucas bibliotecas. Isso é uma luta, né? O Sindicato de Livrarias, né, o SNEL, trabalha muito fortemente com o governo, né, pressionando o governo na formação de bibliotecas. O Sindicato dos Editores também pressionam bastante, a CBL pressiona o governo na formação de biblioteca, mas aí é questão da visão do político, né? Que não, o imediato, né? Ele quer imediato. E o livro, fazer uma biblioteca, não dá mídia, né? Não dá resultado imediato para ele. Então a gente tem muito que caminhar nessa questão de biblioteca pública. Você vai encontrar, eu acho que, muitas cidades que não tem uma biblioteca, né? Por isso não ter livrarias. Né? Se não tem o hábito de ler, não tem como ter uma livraria. E tem muito que fazer ainda para botar a biblioteca nesse país. Vamos pensar aqui agora nos pais, Isaac. Meu filho não gosta de ler. O que um pai pode fazer? Bem, diretamente. Bem, você tem que, eu acho assim, ele tem que achar aquilo que ele gosta. Certo. Porque às vezes as pessoas, os pais, né? Quer impor algum estilo, algum livro, e o garoto não quer. Né? Eu mesmo comecei a ler gibi. Exato. E o gibi me levou ao livro. O Ziraldo tem um livro que eu gosto muito, que é O Menino Quadradinho, que ele lia quadrinhos.
E esse livro ele vai evoluindo, ele começa como quadrinhos e o meio do livro a imagem vai diminuindo, o texto vai aumentando, até no final ele é livro. Então, assim, você tem que achar o gosto da pessoa, o gosto da criança. Não é não querer impor. Não vai funcionar, Não né? vai funcionar. E aquele adulto que diz, eu não gosto de ler, tem futuro para ele? Tem, claro que tem. Como é que ele pode se tornar um leitor? Ele pode começar lendo Sidney Sheldon, aquelas literaturas bem mais... Sidney Sheldon é forte. Não. Eu acho que é o caminho. O cara tem que começar de alguma forma. A ficção, então, você acha que é uma boa maneira de caminho, começar? É um bom caminho. A história, né? A história, aquele romance Água com Açúcar, né? Então, ele vai entrando naqueles personagens. Mas por que ler? Vale a pena ler? Eu acredito que sim. Por quê? Você melhora muito a sua imaginação, principalmente a ficção, né? Que você é muito melhor do que ver televisão, ir ao cinema, que você cria o seu personagem, você vive todas aquelas emoções que aquele personagem que está ali na ficção, eu acho que você aproveita muito mais um livro do que quando ele passa para a tela do cinema ou para a televisão. Porque eu falo assim, quando você está lendo o livro, o diretor da cena é você. Você que dirige tudo ali. É isso aí. Você que impõe o ritmo da ação, né, com mais ou menos emoção do personagem. Então é você que está mandando no negócio. Quando você vai para o cinema já não manda mais, né? É verdade. Pensam por você e sonham por você, né? Gente, espero que você tenha gostado, falando sobre livros. Você que lê pouco pode ser um grande leitor, ter biblioteca em casa, livros em casa. Isso vai criar um ambiente propício também ao seu filho. E você sabe que quem lê vale mais. Você quer que seu filho seja bem sucedido? Tem que ler, não é, Isaac? Com certeza. Obrigado, então, aqui por sua presença conosco aqui, essas Eu que histórias, agradeço. e espero que sua livraria dure muito tempo, com mais e mais livros para crianças, adultos, todos os tipos de... E com acesso para todo mundo. todo mundo. Muito obrigado. Continue com a gente aí, que temos mais coisas aqui para sua imaginação, como livros, no nosso Convite à Vida, que volta daqui a pouco para você e com você. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: que tipo de leitura você gosta? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Viver é cuidar. Cuidar de quê? Cuidar da nossa mente. Eu e você somos uma mente a cuidar. Você sabe que é a nossa mente que cuida de nossa mente, o que torna as coisas muito mais difíceis. Você sabe que é de nossa mente que saem as decisões. É em nossa mente que guardamos as ofensas, que gravamos as experiências traumáticas. É também em nossa mente que nós depositamos as doces lembranças do amor que nos alcançou, desde quando nossos pais nos amaram, lá nos tempos muito idos. De nossa mente saem as instruções para
os bons e para os maus hábitos, para as virtudes, para os defeitos. É por isso que nós temos que cuidar da nossa mente, para que ela fique sadia. A primeira tarefa no cuidado da nossa mente tem a ver com o equilíbrio, sem extremos, seja de amor, de ódio, de alegria ou de tristeza, sem extremos. Quando os extremos começam a acontecer, está acendendo uma luzinha amarela. Tome cuidado para que a luz não fique vermelha. Quando a luz começar a ficar amarela, antes que fique vermelha, procure ajuda. Alguma coisa não vai bem na sua mente, procure ajuda para voltar ao equilíbrio. Não nos fechemos. Há muitas pessoas que têm dificuldade de se abrir com amigos, e alguns, inclusive, têm preconceito, por exemplo, contra psicólogo. Gente, puro estereótipo. E às vezes ficamos com raiva quando alguém nos sugere que busquemos um profissional. A pessoa quer nos ajudar. Deixemos que nos ajudem. Não devemos ter vergonha se nós precisarmos de ajuda. Devemos ter vergonha de rejeitar ajuda, de rejeitar apoio. A nossa mente busca a serenidade. E só obtemos serenidade cuidando da nossa mente. Na verdade, nós precisamos que Deus mantenha saudável a nossa mente. Contra essa saúde, esse equilíbrio da mente conspiram a biologia, a aprendizagem, o meio ambiente, a educação que recebemos, os colegas que tivemos. E às vezes podemos pouco contra esses fatores. Por isso, o apóstolo Paulo nos dá um roteiro. Filipenses 4:8, que você tem aí na tela para acompanhar. Nesse texto que você está lendo agora, o apóstolo Paulo dá um roteiro para você cuidar da sua mente. Primeiro, peça a Deus para guardar, blindar, proteger, envolver com a graça dele a sua mente. Peça a Deus, Senhor, guarde a minha mente. Segundo, guarde em sua mente o que é bom. Bons pensamentos, bons desejos, bons hábitos. Mesmo aquela mente tornada enferma pode, no momento de lucidez, orar a Deus em busca de proteção. Mesmo na hora da confusão, você pode aprender a buscar a Deus em oração, pedindo por proteção. Terceiro, confie na sua mente e desconfie da sua mente. Isto é, confie e desconfie. Confie em Deus. Todos nós podemos cultivar bons hábitos para manter sã a nossa mente. Por exemplo, pense coisas boas e você vai fazer coisas boas. O desejo é como se fosse um motor bom que faz a vida arrancar bem. Por exemplo, cerque-se de pessoas que fazem coisas boas. A influência boa produz uma mente boa. Quando você for ler um texto, escutar uma música, ver um filme, jogue fora o lixo emocional, que às vezes ver essas coisas, ler essas coisas podem trazer juntos. Só pegue aquilo do livro que for bom, da música que for boa, do filme que for bom. Sabe por quê? A sua mente é o seu tesouro. Cuide dela,
a sua mente estando bem, a sua vida vai bem. Como vai a sua mente? Está equilibrada? Está saudável? Está sadia? Se estiver, celebre. Se tem uma luzinha amarela acendida, ou quem sabe uma vermelha já acesa, procure ajuda. Peça a Deus que cuide da sua mente, que monte quartel, guarda em volta da sua mente. Eu vou orar agora por isso. Senhor, dá-nos mentes saudáveis, porque nossas mentes são os nossos tesouros. Continue a colocar dentro de nossas mentes desejos bons, pensamentos bons. Mas, Senhor, às vezes nossa mente é atacada por ideias ruins, pensamentos ruins. Livra-nos do mal. Livra-nos de uma mente má, de uma mente doente. Livra-nos para que tenhamos saúde. É o que te pedimos em nome de Jesus. Conheça as igrejas da Convenção Batista Brasileira. São lugares acolhedores e transformadores, onde você se conecta com Deus e com uma família. Estamos de braços abertos para te receber. Entre em nosso site ou ligue pra gente. Nós esperamos você. Você acha difícil ler a Bíblia? Essa tarefa, com o Manual Bíblico Vida Nova, ficou mais fácil. Por isso eu recomendo este livro escrito e preparado com carinho por autores com muito conhecimento na Palavra de Deus. Então, recomendo a você Manual Bíblico Vida Nova, uma editora especializada em livros de referência sobre a Bíblia. Se Deus tivesse uma geladeira, seu retrato estaria na porta. Ele lhe manda flores toda primavera e uma nova aurora a cada manhã. Sempre que você quiser conversar, ele estará pronto a ouvir. Aceite a realidade, ele é louco por você. Quando a vida está difícil, não conseguimos perceber o cuidado de Deus conosco, mas Max Lucado quer reacender essa esperança em seu coração com o livro Deus está com você. Sinta o toque e o carinho de Deus através das palavras de Max Lucado. Deus está com você. Adquira já o seu exemplar. Participe da nossa enquete respondendo a seguinte pergunta: que tipo de leitura você gosta? Entre os participantes, sortearemos um livro de brinde. Participe! Madaba tem o título de ser o único lugar do mundo que tem uma escola que faz mosaicos no mesmo jeito e no mesmo estilo da época bizantina. Estou falando do ano 324 d.C., quando Constantino oficializou a religião cristã aqui nessa região. Quando as igrejas começaram a ser construídas, as decorações que iam no piso dessas igrejas eram esses mosaicos maravilhosos que a gente vê por aqui. O mosaico nasce da seguinte maneira: ele pega esse pano, tem um papel aqui embaixo, você pode perceber, é feito um desenho por um artista ou a pessoa que já está fazendo o próprio mosaico inventa alguma coisa aqui na hora e vai construindo esse mosaico. E o interessante é que esse tipo de mosaico, você pode perceber aqui que está bem desnivelado, né? Então eu coloco a mão aqui e percebo o desnível. Só que quando você vai comprar, olha só que interessante, pegar um mosaico bom, esse aqui, você vê que ele está todo retinho. Agora, por quê? Ele está trabalhando como se fosse o negativo da peça. Quando ele corta ali a pedra, a parte ruim, a parte desnivelada, ele coloca assim. Terminou esse trabalho, ele vai pegar essa base, colocar cimento branco e água aqui e vai virar a peça e colar, e você vai ver um material tão maravilhoso quanto esse aqui, totalmente liso. Olha que espetáculo de obra
que esse artista fez. Esse trabalho aqui, 2 meses e meio para poder ser finalizado. Um como esse aqui, 5 meses. Outra coisa que eles fazem por aqui são esses vasos. Eles fazem a peça inteira e depois vão como se tatuando. Essa é a palavra mais certa que a gente pode usar. Eles estão tatuando a peça. Vou pegar esse artista aqui fazendo. Olha que legal. Muito interessante esse trabalho. Eu estou então agora aqui com o Chad, que é um dos vendedores aqui da loja. Ele vai me mostrar alguns mosaicos para a gente ter uma ideia de quanto custa cada um deles. Ok, Chad, let me know about this. This is the Tree of Life. This is the the most important one, right? Yes, the most traditional one. This is the Tree of Life with the animals, but you can tell here that this is a micro stones of work. So the price of the mosaic it's not goes how big is the piece. It goes how fine is the work. So for example, such a beautiful piece like this one, it's cost something like 3,000 Jordanian dinars. You can find the same table with the same size for just 1,000 Jordanian dinars, but it will be a bigger stones. Ok. Also, you can find the same table with the same size just for 500 Jordanian dinars. It will be a machine cut stones Okay. and it will be artificial colors of stones. Isso é uma das coisas que eu mais gosto quando eu venho nessa loja aqui. Dá uma olhada nesse material. So the ostrich eggs, you know how we make it? Of course, this is dot by dot by the powder of the natural stones. We do it to the shell of the egg by a very thin needle. We do it to the shell of the egg. Now the prices, it depends the workmanship on the shell. So, for example, we have something like this, which is cost just 65 Jordanian dinars. Ok. For Not too example, much. yes. For example, something Power. like this, which is cost 110. Let's say something like this cost 165. This one is cost just 180 Jordanian dinars. Ok. And we have more than that, something to cost. Which one is your 250. more expensive? The most expensive one, it will be something like 300 or 350 Jordanian dinars. Can I see which that? is You have that? Yes, we have it. Let me show it to you because we put it inside the jewelry. Vamos ver o mais bonito que eles... Oh, mais bonito, o mais caro, né? Vamos ver se é o mais bonito também. Nem sempre o que é mais caro é mais bonito, mas vamos dar uma olhada. Olha que você acha várias coisas na loja aqui, vários artigos com pedras aqui da localidade. Tem... Ah, tá aqui a peça, vamos ver. Something like that. Okay. With the very fine details. The Tree of Life. Yes, the Mount Nebo map, the winemaker, Tree of Life, Madaba City, and this is the St. George, this is the Aphrodite, and so many pieces Great, great, in one egg. great. Such a beautiful egg like this one. 350. It's yes, 350 Jordanian dinars. It takes something like 175 hours of work. So it's much cost that time. one. Yeah. Shukran, shukran, shukran. Afwan, you will- Thank you for your attention. you will- Aproveitar que o Júlio tá aqui. E aí, cara? Legal, né? E aí que como eu não tenho dinheiro pra comprar Eu também negócio não, desse, cara. Eu vou levar comprar uma caneca da Jordânia. de 5 dólares. 5 dinários, 5 Jordan dinários. Mas que material maravilhoso, né, cara? Lugar muito, muito legal, muito interessante. Eu gostei bastante. Bem, esse é o lugar, essa loja maravilhosa que você está vendo aqui. Então, Escola de Mosaicos aqui em Madaba. A ideia era sair do Brasil com uma mochila nas costas para viver uma experiência radical. Há 10 anos, centenas de jovens acreditaram que por Jesus fariam qualquer coisa e aceitaram o desafio. Hoje, o programa Radical Voluntário Sem Fronteiras continua a crescer e alcança ainda mais países.
2003, jovens do Brasil, da América Latina e da Europa foram treinados e, em 2004, enviados às aldeias africanas. Com um estilo de vida radical, a equipe impactou vidas, transformou realidades. E comunidades esquecidas começaram a ouvir o Evangelho em sua própria língua. E por não ser très importante. Iniciado por Ana Alzira Nascimento, o programa Radical comemora sua primeira década, com mais de 450 jovens preparados e enviados em 21 equipes por 25 países. Preparado para alcançar 100 etnias em curto espaço de tempo, o programa se espalhou do interior da África para a América Latina e segue avançando. Hoje, coordenado pelo casal pastor Fabiano Pereira e Daniele Valério, o programa ainda tem muitas coisas a realizar. O programa Radical contém 7 projetos. O primeiro, que completa 10 anos esse ano, é o projeto Radical África, que são jovens permanecerem no campo durante 4 anos. Nós já estamos na edição número 10. E depois veio o projeto Radical Luso-Africano, para enviar jovens para países de língua portuguesa no meio da África. E esse ano nós estamos mandando a equipe número 4. E também nasceu o projeto também latino-americano. Nós já estamos no Latino 8, ou seja, na 8ª edição. E o Radical Latino esse ano enviou 34 jovens. Eles estão divididos em 7 equipes em vários países como Chile, Equador, Bolívia, Peru. Nós estamos enviando 2 equipes pioneiras, a equipe Radical Ásia 1 e a equipe Radical Haiti 1. Elas estão em treinamento e esse ano elas estarão indo para o campo. Nós queremos alcançar a Ásia e alguns missionários nossos estão trabalhando em vários países da Ásia, países fechados, e nós queremos enviar equipes de radicais para ajudar em vários projetos que os nossos missionários estão implementando nesses países fechados. Tem vários projetos nossos nascendo e nós queremos enviar jovens para atuarem no Haiti durante 1 ano. Enviamos também a primeira equipe do Radical Sênior. Você que tem aí mais de 50 anos, você tem 60 anos, já está aposentado, você pode se envolver nesse projeto. Também já estamos preparando a turma número 2 do Radical Sênior. Antes de entrar no Radical, eu tinha pensado em fazer uma viagem de 15 dias para fora do Brasil, num grupo qualquer. E quando soube do Radical, eu vi que não era viagem, que não eram 15 dias, mas que eram 4 anos. Eu vou entrar nesse programa de 4 anos, vou fazer parte disso, vou servir com o que eu sei em algum lugar. E quando eu estava, acho que com 4, 5 meses na formação, eu já tinha certeza que isso era para a vida inteira. No próximo ano, nós queremos enviar a primeira turma do Radical Europa. Estão sendo desafiados a enviar jovens para ali. Igrejas estão sendo fechadas, igrejas que não têm jovens, juventude que está perdida, precisando de Jesus Cristo. E nós vamos enviar a nossa primeira equipe de Radical Europa para Portugal. Vamos começar por Portugal, depois vamos para a França, depois Espanha. Qualquer jovem acima de 18 anos pode se inscrever no programa Radical. O programa Radical ele aceita jovens que são membros de igrejas batistas da nossa Convenção Batista Brasileira. Então você jovem pode se inscrever, manda o seu e-mail, inicie o seu processo. É simples, é só ir no nosso site, se cadastrar no canal de relacionamento ou enviar um e-mail para o nosso departamento de RH, crh@jmm.org.br. Há muitos desafios. Desafio é para quem tem coragem. E eu estou falando para alguém que tem coragem, para alguém que é movido a desafios. Então, se você quer enfrentar um desafio enorme, nós queremos convidar você a participar desse exército que está indo para a África, que está invadindo a América, esse exército que está invadindo a Ásia, que está invadindo a Europa, que está invadindo vários lugares deste mundo com o Evangelho de Jesus. O treinamento das equipes começa no Rio de Janeiro. Os jovens que vão para países africanos de língua francesa passam 6 meses em Dakar, no Senegal, aprendendo a língua e se aculturando. Esse prato se chama arroz com frango, mas vamos comer juntos num prato só.
O dia a dia das equipes é construído com relacionamentos, refeições compartilhadas, bate-papo, músicas, alegria, muita risada. Obediência, leitura, oração, silêncio, lágrimas, resultados de vidas que vivem sua fé em Jesus. Mais que um sonho, uma oportunidade de servir ao próximo, de evangelizar. O programa Radical é um projeto de vida. O tempo é como a vida. Uma vez vivida, não se recupera mais. Se o teu presente for bem aplicado, terás no futuro orgulho do teu passado. Então é isso, eu acho que é agora, é hoje que nós podemos fazer diferença, é agora, não existe o amanhã. Né? Passado já foi. E o amanhã você está fazendo agora. Então é hoje que eu faço diferença, é hoje que eu mudo a história, é hoje que eu escrevo uma nova história, é hoje que eu posso participar dessa história linda que Deus está escrevendo no mundo. Né? Qual é a sua história? Que história você quer deixar? Qual é a tua missão? Qual é a tua paixão? Não é? Qual a tua vocação? Que Deus possa mostrar para você a tua missão também. Não fique de fora do que Deus está fazendo no mundo. Se você assistiu esse vídeo e sentiu que pode ser o seu chamado, busque em Deus confirmar esse propósito. A Junta de Missões Mundiais pode ser a ponte para você viver essa experiência radical em missões. Convite à Vida termina por aqui. Mas se você gostou desse programa e deseja compartilhar ou assistir novamente, acesse www.conviteavida.org.br. Até semana que vem com muitas outras novidades!